Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, o Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 2, segundo capítulo de Mateus. Mateus, capítulo de número 2. Nós leremos os 12 primeiros versículos que dizem o seguinte: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: Onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: Em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Temos lido até aqui e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, queremos colocar nessa noite especial as nossas vidas diante de Ti, para que nós possamos compreender a jornada da vida, Senhor, a jornada da nossa fé. Deus, essa é uma noite especial, porque nela nós celebramos o Teu nascimento, celebramos a grandeza do Teu amor, celebramos o Teu plano glorioso, que é restaurar vidas, resgatar vidas e conduzir-nos, Pai, à eternidade contigo. Por isso, Senhor, nesta noite, nos inspira, nos ajuda a compreender a grandeza da jornada que nós temos pela frente, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Natal é uma das mais belas mensagens do mundo, porque é uma mensagem de revelação. Porque no Natal nós percebemos algumas coisas que nós não perceberíamos sem esta revelação de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a perceber que o Natal não fala apenas às pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador. O Natal é tão revolucionário que ele fala também a nós que vivemos dentro do ambiente religioso. Fala a cada um de nós que vivemos e convivemos com a palavra de Deus e faz uma divisão nas nossas vidas. Natal é revelação porque nos mostra que o Deus que é intangível, o Deus que é incompreensível, em Cristo Jesus, ele se torna completamente compreensível. Nós podemos conhecer quem é Deus, especialmente a partir de Cristo, com toda a plenitude, com toda a grandeza de quem Deus é. Nós vemos a partir da pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo e no Natal, o Deus invisível torna-se visível. O Deus inatingível torna-se palpável. Aquilo que parecia tão complexo torna-se simples. Mas apesar de tudo isso, existem pessoas que não conseguem compreender a mensagem do Natal. Existem pessoas que têm uma enorme dificuldade de compreender a glória de Deus a partir desse momento do Natal. E para elas parece que nada disso faz sentido. E por isso, em
especial esse texto é importante para nós nesta compreensão, porque nos ajuda a ver esses dois tipos de pessoas. Nós vemos o Natal como podendo ser um meio de manter Deus longe. Nós vemos isso especialmente na figura de Herodes. Para ele o Natal foi uma péssima notícia. E nós vemos o Natal como uma jornada de fé e de conhecimento de Deus. E nós vemos essa figura tão especial nos magos, como uma jornada, a jornada que eles fizeram, como sendo a nossa própria jornada de vida e a nossa própria jornada de fé. Em Herodes nós entendemos que existem pessoas que desejam encontrar Deus, não para ter um encontro de alma com Ele, que desejam encontrar Deus para manter o seu projeto de poder, que desejam encontrar, como foi o caso de Herodes, que desejou encontrar o menino Jesus, não para que entendesse e compreendesse a grandeza e o amor de Deus, mas para que pudesse aniquilar toda a possibilidade de alguém que pudesse estragar os seus planos pessoais. Existe gente assim. Por isso, mantém uma agenda secreta em relação a Deus em seus corações. O trágico dessa história de Herodes, e nós estamos vendo aqui a história desse homem que viveu nos dias de Jesus, que contemplou a glória, que viu os momentos gloriosos da chegada do Senhor Jesus, mas ele preferiu, apesar de estar perto de Deus, não reconhecê-lo como Deus. Que coisa estranha. Mas para esse tipo de gente, Deus se torna um detalhe. Para esse tipo de gente, que quer encontrar Deus para outros fins, que não seja a sua própria espiritualidade e a sua salvação. Herodes e Jerusalém são um grande exemplo da fantasia religiosa. Herodes e Jerusalém são um grande exemplo de que a religião tem o poder de afastar-se de Deus e de seus propósitos. A religião pode conduzir o homem a uma cegueira. A religião pode conduzir o ser humano a um completo afastamento de Deus, quando ela se distancia da possibilidade da renovação, de deixar que Deus oxigene as suas próprias artérias. E ali a religião se torna, neste sentido, uma barreira para que o ser humano encontre Deus. Ora, a notícia de que o rei dos judeus havia chegado abalou a todos, abalou toda a Jerusalém, conforme está escrito no versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Houve um burburinho, houve um alvoroço na cidade. E Herodes, por mais estranho que isso pareça a você, é verdade, Herodes consultou a Bíblia, mas não para conhecer Deus. Ele consultou a Bíblia, mas não para saber os planos de Deus. Ele consultou a Bíblia para saber como poderia resistir à chegada do Messias. Presta atenção. Versículo 4 diz o seguinte: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Veja que coisa interessante.